Bem-vindos de volta. Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso estudo da resposta em frequência, tentando agora ganhar uma intuição de como a resposta em frequência afeta um sinal mais geral do que apenas um cosseno. Então vamos voltar para o exemplo que a gente já tinha trabalhado aqui, daquele sinal que era o meio elevado a n, aqui, que começava em 1, porque meio elevado a 0 é igual a 1, meio, porque meio elevado a 1, n igual a 1, aqui n igual a 2, eu tenho meio elevado ao quadrado, que é 1/4, 1/16, 1/8, 1/16, e assim sucessivamente. Esse sinal a gente já tinha visto no vídeo anterior, que tinha essa transformada de Fourier aqui. Então você pegava frequências em torno de 0 com amplitude mais ou menos 2, frequências em torno de π com uma amplitude aqui que deve ser em torno de 0,7 mais ou menos, tá? Com essas fases aqui. E é assim que você constrói esse sinal, somando essas frequências com essas amplitudes aqui e com essas fases. Vamos ver o que acontece com esse sinal, com essa característica em frequência, quando a gente passa ele por dois sistemas agora. Um que é o mesmo do vídeo passado, em que a saída na enésima amostra dela é a amostra n da entrada menos a amostra n menos 1 da entrada. Eu pego a diferença, então, entre a amostra atual e a amostra passada da entrada. E eu vou comparar ele com um outro sistema, cuja saída é a média da amostra atual e da amostra passada. Então, é a entrada na amostra n mais a entrada na amostra anterior, n menos 1, dividido por 2. Vamos dar uma olhada no que acontece com esse sinal. Então, para a gente ver mais ou menos o que acontece com o sinal, é interessante a gente começar vendo qual é a característica em frequência desses filtros, porque a gente está trabalhando com resposta em frequência. Então, aqui eu repito a característica em frequência do nosso sinal. Isso aqui é o sinal. 2 para baixas frequências, mais ou menos 0,7 para altas frequências. Vamos ver qual é a resposta em frequência do filtro que faz a diferença. A gente já viu lá atrás que o filtro que faz a diferença, ele mata as baixas frequências. Então, se você botar uma frequência 0 na entrada dele, a saída vai ser 0 também. E ele dá um ganho de 2 para as frequências em torno de π. Então, esse gráfico vai de 0 até π. Aqui é 1 vezes π radiano, tá? Então, você vai de 0 até π. Então, vamos ver o que acontece. Olha só, eu mato as baixas frequências e dou um ganho na alta. O nosso sinal tem muitos componentes em baixa frequência e poucos componentes em alta frequência. Então você acha que quando esse sinal com essa característica em frequência passar por esse filtro com essa característica em frequência, a resposta vai ser muito diferente ou pouco diferente da entrada? Então pensa, veja o que você acha e depois a gente volta. Bom, a gente vai ter que a saída a resposta desse filtro vai ser, para cada frequenciazinha desse meu sinal, eu vou pegar a amplitude da frequência e multiplicar pelo ganho do filtro. Então, as baixas frequências, eu vou multiplicar por um ganho baixo. Então, aqui, por exemplo, aqui em 0,1, eu tenho um ganho de 0,3 mais ou menos. Então, a frequência que estava em 0,1 com amplitude aqui 1,8 mais ou menos, vai aparecer com 1,8 vezes 3, mais ou menos 0,6 de amplitude, que é bem mais baixo do que a amplitude que ela aparecia aqui. Principalmente numa região que tem um impacto muito grande. Já as altas frequências aqui vão ser aumentadas. Então essas frequências aqui, que são em torno de 0,7 de amplitude, elas vão ser multiplicadas por uma amplitude em torno de 2. Então elas vão aparecer na saída com uma amplitude aproximadamente de 1,4. Então vamos ver qual é o resultado da infrequência da resposta do filtro a esse sinal. Ela dá isso aqui. Então, de fato, você vê, as baixas frequências foram completamente matadas e as altas frequências estão ali. Não chegou a ser 1,4, mas ficou em valores muito grandes. Então, esse é o espectro de frequência do sinal na saída do filtro. Para construir o sinal na saída do filtro, eu pego a frequência π, com uma amplitude aqui de 1,3, aqui ele dá direitinho, uma amplitude de 1,333, eu pego a frequência 0,22 π com essa magnitude, eu pego essa outra frequência aqui, π sobre 2 com magnitude 1,6, e assim sucessivamente eu pego com essas magnitudes, a fase que eu não estou mostrando aqui, mas eu poderia mostrar facilmente aqui, a fase,
E eu pegaria então essas magnitudes, essas amplitudes, essas fases e construo com isso o sinal na saída. Então, eu acho que fica claro aqui que a constituição em frequência do sinal na saída é bem diferente da constituição em frequência do sinal de entrada. Se a gente olhar no tempo, nas amostras de fato, nós temos aqui o seguinte. Nós temos esse gráfico em que, em azul, eu tenho o sinal na entrada do filtro, e aqui em vermelho eu tenho o sinal na saída do filtro. Espero que vocês concordem que existe uma diferença grande entre o sinal em azul e o sinal em vermelho. Por outro lado, vamos olhar agora o que acontece quando eu faço a média. A resposta em frequência da média é essa aqui. Então você dá um ganho de aproximadamente 1 para as baixas frequências. Você vê que aqui em 0,3 π eu estou com um ganho de 0,9. Então o ganho variou daqui para cá, mas não variou assim muita coisa, né? E eu mato as altas frequências. Então o que você acha nesse caso? Que a resposta vai ser muito diferente ou vai ser pouco diferente do sinal na entrada? Lembrando que o sinal na entrada tem essa característica aqui. Me diz o que você pensa. Olha só, como a gente viu, esse filtro ele dá um ganho baixo, um ganho próximo de 1 para as baixas frequências. Então essas frequências aqui vão aparecer com um ganho próximo de 1. As altas frequências ele atenua. Então essas frequências aqui que tinham um ganho de 0,7 vão aparecer com um ganho de 0,7 vezes algo que é próximo de 0, vai dar próximo de 0. Então a resposta em frequência no final das contas, o espectro de frequência do sinal na saída vai ser o produto dessas amplitudes aqui, pelo ganho que o filtro me dá, vai ser isso aqui. Então, para construir o sinal na saída do filtro, eu pego cada uma dessas frequências, que vai de 0 até π, multiplico por essa amplitude. Então, eu pego 0,1 π, multiplico por 1,8. Eu pego 0,2 π com amplitude 1,4. Com a fase que é dada num outro gráfico que a gente não está mostrando, somo todo mundo, isso me dá o sinal na saída do filtro. Mas eu espero que vocês concordem que as baixas frequências não mudaram muito. Saída do filtro, entrada do filtro. Saída do filtro, entrada do filtro. Existe uma diferença, mas não é muito grande. Nas altas frequências existe sim, porque esse gráfico aqui, ó, isso aqui é 0,6. Então aqui esse troço vale 0,6, 0,7 mais ou menos, e aqui o valor mínimo é 0. Então houve uma diferença nas baixas frequências, mas o meu sinal não tem tantas componentes em baixas frequências. O principal dele está aqui. Então no tempo a gente observa que em azul eu tenho a entrada, em verde eu tenho a média da entrada com a entrada anterior. E a gente vê que de fato existe uma diferença, claro, mas é uma diferença menor do que a diferença entre o azul e o vermelho. Então eu espero que com isso vocês tenham ganho alguma intuição e alguma capacidade de prever qual é o funcionamento do filtro a partir da especificação do que ele faz com cada uma das frequências. Como no mundo discreto, o que é interessante é que às vezes é mais fácil eu explicar o que eu quero que um filtro faça em termos de frequência do que no tempo. E a partir do momento que eu sei o que o filtro faz em frequência, o que eu quero que o filtro faça em frequência, eu consigo projetar um sistema que faça isso que eu desejo. Então, por exemplo, no vídeo você tem o ar-condicionado ali atrás que faz um zumbido de alta frequência, que não afeta a minha voz. Então eu posso fazer um filtro que elimine um pouco do zumbido de alta frequência do ar-condicionado sem alterar muito a minha voz. Ele separa as baixas frequências, que é onde está a minha voz, das altas frequências, que é onde está uma parte do ruído do ar-condicionado. Isso conclui então a parte das senoides discretas. No próximo vídeo a gente vai fazer um resumo de toda essa questão das senoides e depois a gente vai ter um primeiro testinho para a gente ver como vocês estão se saindo no curso. Espero vê-los lá. Obrigado e até breve.